Uhum. É, pode falar. Uhum. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Gabriel, acho que a Daisy já me conhece, mas os demais não. Eu sou agrônomo formado pelo IEF, pelo campus Uberlândia, e estou aí agora com o Rodrigo na Mobius, que é a nossa incubadora de empresas, e também no Maker. Ah, esse momento aqui agora é para a gente falar um pouco sobre o projeto Centelha. Ele é um projeto organizado aí pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo FINEP e pelo CNPq, e também pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Aqui em Minas, ele é executado pela FAPEMIG e pelo governo do estado. E tem alguns outros parceiros, como a própria UFO, o IF Sul de Minas, Campus Inconfidentes e outros. O que é o objetivo do edital do Projeto Centelha? O projeto em si é pegar ideias inovadoras de base tecnológica e transformar em negócios. E ele vai fazer isso por meio da capacitação, subvenção econômica e por meio do pagamento de bolsas. Os recursos disponíveis é até 96 mil por projeto para financiamento de equipamentos e algumas outras coisas que a gente vai falar num slide específico. 50 mil para pagamentos de bolsas do CNPq. E no final de todo o processo vão ser selecionados 25 projetos que serão contemplados com esses valores, até esses valores. Quem pode participar? Pessoas físicas, desde que residentes no estado de Minas Gerais, maiores de 18 anos, microempresas ou empresas de pequeno porte com até 12 meses de fundação, né, de abertura, a contar regressivamente da data de publicação do edital, que foi, se eu não me engano, foi dia 28 de maio. Então, CNPJs já abertos de 28 de maio do ano passado até 28 de maio desse ano também podem participar, e não são aceitos MEI, que é o microempreendedor individual, e o empresário individual, eles não são aceitos pelo edital. A submissão das propostas, elas vão seguir duas fases principais e vão ser avaliados os projetos. Na fase 1, o foco não é apresentar um plano de negócios ainda. É só demonstrar a solução inovadora, a equipe, e também o problema que foi tomado como base para poder pensar nessa inovação. Nessa primeira fase tem que ser enviado, eles pedem o nome do projeto, o problema e a oportunidade identificada, a descrição da solução inovadora que você está propondo, quem é o mercado-alvo, o público-alvo, o cliente dessa proposta, qual que é o potencial de aplicação e a equipe executora e as competências. Nessa primeira fase, como opcionais, a gente tem o vídeo, o pitch de até 3 minutos, e também o PDF de apoio, com protótipos, imagens, diagramas e as pesquisas feitas. Eu trouxe aqui a tabela que está no edital, dos critérios que vão ser avaliados. Vale ressaltar que todos os critérios eles têm o mesmo peso, porém eles são usados como critério de desempate. E aí o edital traz mais certinho isso nessa ordem. Solução, então eles vão avaliar a sua solução proposta e o grau de inovação dela. Então,
constatado que ela é realmente uma ideia inovadora, o quão inovadora ela é, e é uma pontuação de 1 a 5 para todos os critérios. O mercado, então a oportunidade de mercado, que volta naquele questão do mercado-alvo, etc. O impacto socioambiental da proposta e quem é a equipe executora, que tem que ter, obviamente, domínio tecnológico e capacidade técnica para executar o projeto que está sendo proposto. Aqui tem a fase 2, só como exemplificação, que já é mais a avaliação técnica do projeto. Então, aí a gente tem o cronograma de execução, orçamento, metas e resultados. E aqui o vídeo, ele é obrigatório. O pitch aqui ele já passa a ser obrigatório. Vocês passando, obviamente, para a próxima fase, aqui vai ter uma capacitação da própria FAPEMIG para essa parte do projeto. E aqui são os critérios de avaliação, então eles vão avaliar também a solução, o impacto socioambiental, o mercado, a consistência da proposta e a equipe executora. E aqui vocês podem ver que aqui tem ele desmembra, ele pulveriza mais os critérios dentro de cada critério inicial. Aspectos, né? Dentro do cada critério. Com esses valores, os valores até 96 mil, eles dividem em itens financiáveis e itens não financiáveis. Os itens financiáveis são os equipamentos, os materiais, softwares, as consultorias, a propriedade intelectual e incubação. Porém, tem coisas que elas não podem ser pagas com esse valor dos 96 mil. Obras de adequação de espaço, eventos, contabilidade, salários, o prolabore, que é o salário, entre aspas, do sócio, e também multas e encargos. O que seriam multas seriam relacionadas a prazo, etc. E encargos seriam relacionados à abertura da empresa, alguma coisa nesse sentido. Isso não é financiável pelo projeto. O cronograma da fase 1, que é o que importa para a gente mais nesse momento, ele encerra até dia 15 do 7, que já é daqui a algumas semanas. E o resultado final de todo o processo ele sai no dia 15 do 12 com a publicação do resultado no Diário Oficial da União. E aí eu trouxe aqui um diagrama, um esquema do que o edital pede no projeto. Então, o projeto ele é o topo e ele tem que ser baseado num problema relevante. Então, o problema relevante está aqui na base. E pensando nesse problema relevante, a gente tem alguns pilares que devem ser considerados, que são os critérios de avaliação. A inovação clara, o mercado potencial, a equipe forte e o bom planejamento. E tudo isso vai compor, obviamente, o projeto. Aqui teve uma falha no slide aqui, mas o básico do processo é esse. O edital ele traz extremamente mais detalhado, óbvio, mas se a gente fosse pegar para explicar 100% do edital, a gente passaria um bom prazo aqui fazendo isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu acho que foi ótimo, né? Com relação ao edital, alguém ficou com alguma dúvida, para além dessas que o Gabriel trouxe aí? Rodrigo, eu posso falar aqui? Pode, Daniel, por favor. Obrigado pela participação, Gabriel também. No caso, a gente tem uma proposta de usar uma ferramenta, um aplicativo, ele precisa usar armazenamento de dados e processamento de dados na nuvem. Então a gente tem que alugar, né? Pagar esse é financiável, isso, sabe? Isso, é financiável. É financiável. Isso daí é tranquilo. Pelo menos durante o período de execução, né, do projeto, sim, é financiável. Então beleza, essa era a dúvida. Obrigado. Pode falar, Carlos. Ele entraria ali tanto em equipamento, dependendo da situação, obviamente você teria que ter uma máquina interna, de certa forma, e também como software, né? Ele depende muito de como caracterizar aí, mas ele encaixa, em algum momento ele encaixa, né? Os serviços terceiros que a gente fala. Fala, Carlos.
Eu tenho duas dúvidas aqui, né? Que eu vi que o primeiro falou em relação de CME, né? Se eu não me engano, o Simples Nacional, que é quando que a gente pensa acho que o CNPJ que a gente vai abrir vai cair no Simples Nacional. E pelo que eu tinha visto, ele é ME, então estaria certo, né? Aham. Vai estar no período de 12 meses. Tá certo, só tô confirmando mesmo. E eu acho que a outra pergunta é meio parecida com a outra também, tipo, gasto com marketing, por exemplo, tipo, com Meta, com Ads, assim, eles estariam. É que é meio serviço de terceiro, meio. Você fala de fazer a propaganda depois? É. Tá. Eu acho que eu acho que não é bem visto, para ser sincero. Por quê? Durante o Centelha, vocês, né, uma vez classificados lá, vocês vão receber uma capacitação para o desenvolvimento do negócio e não o funcionamento do negócio propriamente dito. Então, essa parte de divulgação e tudo, ela ocorreria no momento posterior à finalização do Centelha. Então, eu acho que não é bem visto se você colocar. Mas na primeira fase, isso não é necessário. Volta lá, Gabriel, naquele quadrinho da primeira fase, que é o que a gente tem que focar mais. Então, olha aí, ó. O que a gente tem que focar, que vocês têm que focar agora, é nesses 4 pilares: na solução, no mercado, no impacto socioambiental e na equipe executora. Né? Então, a parte de divulgação, perceba que não entra aqui. Né? A questão do armazenamento em nuvem, como o Daniel falou, ele vai entrar sendo citado aqui, mas não algo que mereça destaque, talvez, aqui. E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: o Centelha, ele é um projeto um programa que ele visa desenvolver a inovação e empreendedorismo dentro do estado de Minas Gerais, né? Esse que a gente vai participar. Então, o que a gente precisa na escrita do projeto, tão importante quanto a solução que vocês vão propor, é a história que vocês vão contar para ele. Né? Então, a história ela perpassa pela equipe executora, pelo impacto social e ambiental, pelo potencial de mercado. Né? Então, estou fazendo uma leitura aqui de baixo para cima da tabela, mas é quase que nisso. Né? Então, vocês têm que contar uma história convincente para os avaliadores. E a solução é o fechamento dessa história de inovação e empreendedorismo. Eu tive em Belo Horizonte há uns dias atrás, né, participando lá do lançamento do Centelha, e alguns finalistas foram apresentar lá do Centelha 2 do ano passado as suas propostas. Então nós tivemos lá, para vocês terem uma ideia, uma senhorinha do norte de Minas que desenvolveu uma barrinha de pequi. Nós tivemos um rapaz lá que desenvolveu um fone de ouvido, um tampão de ouvido. Nós tivemos lá um cara que desenvolveu um aplicativo que conectava personal trainer com o nutricionista e o consumidor final. Tivemos um outro que desenvolveu uma solução hospitalar. Tivemos lá um outro que utilizou o soro do leite para produzir um probiótico para peixe. Então vejam vocês que é muito distinto as soluções. Há algumas que envolvem muita tecnologia, né, e outras bem manuais mesmo. Então o que a gente percebe é que o storytelling, né, a história que vai ser contada ali para convencer os avaliadores, ela é tão ou mais importante do que o produto em si, né? Porque não adianta você ter um produto maravilhoso se a equipe é fraca, se o impacto socioambiental também não é legal, se o mercado não existe. Então eu acho que o contar a história, ele é tão ou mais importante do que o próprio produto, tá certo? Tá certo. E aí é uma coisa que vocês têm que fazer um pouco mais de coração, de envolvimento, de pensar em tudo aquilo que vocês vivenciaram lá na trilha de pré-incubação para poder contar essa história melhor. Diga, Daisy. Eu não vamos se dizer que seria um parceiro, né? Eu tenho um rapaz lá de Natal, Rio Grande do Norte, no caso.
que ele iria participar comigo, mas aí tem a parte que fala que tem que ser de Minas, eu fiquei um pouco assim, né, tipo, porque ele tem até também um projeto que foi ele que, na verdade, me orientou no começo do meu projeto, né, porque ele fez um, mas para a parte de fazenda de leite, que ele Ok. defendeu o TCC dele lá. Aí a gente ia colocar as ideias juntos, né. Tá. Não, E Daisy. O que tem que ser de Minas é o CNPJ. ah, tá. Beleza, então. E outra Tá. coisa, MEI não aceita, né, então se for MEI, cancela o MEI e faz o PJ, por exemplo, para participar. Isso, não pode ser MEI, pode ser o ME, né? O microempreendedor. O MEI ele não aceita. Ok. Ok? Tá? E aí, Deise, é uma coisa, né, que eu não sei se é esse o pensamento seu ou não, mas são coisas distintas. Uma coisa é o sócio da empresa e o outro é o prestador de serviço. Tá? Então, você pode, por exemplo, optar por ter o seu CNPJ e ter essa pessoa lá do Rio Grande do Norte como um prestador de serviço, bolsista para você, ok? Então ele vai entrar na sua equipe, mas não sócio da empresa, mas uma pessoa que vai ser remunerado para participar do processo, tá? Então isso precisa ficar muito claro para não ter essa confusão. Ah, todo mundo tem que ser sócio da empresa? Não. São coisas distintas. É uma coisa que vocês vão não e não precisa ter CNPJ para fase 1, tá certo? Então ninguém precisa sair daqui abrindo CNPJ agora não. Só depois que vocês forem classificados, lá no resultado final, não é nem na fase 2, é só lá na fase 3, vamos dizer assim, é que vocês vão precisar de CNPJ. Até lá, ninguém precisa abrir CNPJ não, tá? E aí, como eu disse, essas pessoas que compõem a equipe não necessariamente são sócios da empresa. O proponente da proposta, esse sim é proprietário do CNPJ ali, né? Ele é sócio da empresa. Agora, os demais da equipe podem ser do CNPJ ou simplesmente são pessoas que vão ser contratadas como bolsistas, né? Para o projeto. Ok, obrigada. Tranquilo? E só a título de explicação mesmo, na fase 1 vão ser selecionados 100 trabalhos, 100 propostas, que passarão para a fase 2. Na fase 2 serão selecionadas 50 propostas. E como que o edital fez? Ele criou, mais ou menos, como o Rodrigo disse, uma terceira fase, que é a soma da primeira nota da primeira fase, a soma da nota da segunda fase, tirando a média. E aí, depois de tirar essa média das notas, vai ser selecionado os 25 que vão passar para a etapa de incubação, digamos assim. Para a etapa de realmente fazer e executar a proposta. O prazo de execução da proposta é de 12 meses. Então, saiu o resultado, vão ter os processos burocráticos. Se eu não me engano, o edital, aqui tô até com ele aberto aqui, tem os prazos. Deixa eu só achar. Se eu não me engano, está previsto para começar em fevereiro do ano que vem. Vou só confirmar. Execução dos projetos contratados, aqui, publicação no Diário Oficial do Estado, na verdade, 15/12 de 2026. Aí vai ter a contratação dos projetos de fomento no dia 17/1 ao dia 16/2. Caso aconteça alguma coisa aqui, eles vão chamando os suplentes, que estão dentro dos 25 que ficaram de fora. Eram 50, 25 ficaram dentro do projeto, os outros 25 não. Esses outros 25 eles ficam como suplentes. Do dia 17/1 até o dia 17/3 do ano que vem, vai ser a chamada dos suplentes. Até 30 dias após a divulgação do resultado final, que foi no dia 15/12, vai ter a parte da constituição da empresa e o envio da documentação para contratação.
Até 60 dias após a convocação vai ser a contratação dos projetos de fomento dos suplentes e a execução dos projetos até 12 meses após a contratação. Então, se a gente está colocando aqui que a contratação vai ser do dia 17 de janeiro ao dia 16 de fevereiro, 12 meses após a assinatura dentro desse período. Então, seria até fevereiro de 2028. E esse seria o prazo para execução do projeto. Acho que ficou claro. O edital mesmo não é muito claro, assim, ele traz, ele pode fazer até uma mistura de datas aqui, mas seria mais ou menos isso. Tá bom? Então, sugestão, né, antecipem aí o quanto vocês puderem a escrita desse projeto e pode falar, Deise. Tem, eu acho que mais nos outros dois editais que a professora Sônia me escreveu no Trilha, me mostrou, e aí, tipo, tem alguma restrição de estar participando desse com o outro? Tem que ser só um? Como funciona? De editais de fomento? Isso, porque são... Não, você pode participar do... Você fala usando a mesma proposta sua lá do EcoFarm lá? Isso. Não, você pode captar dinheiro para todo lado. Muito pelo contrário, quanto mais você participar de editais, né, mais você vai entendendo de que forma que a sua proposta precisa ser aprimorada, o caminho que ela precisa trilhar, né? Então, eu acho que é caminhar meio para isso, sabe? Então, quanto mais editais você pleitear, melhor. Tá? Ok. Tá? Então, assim, sugestão, né, como eu estava dizendo, escrevam o quanto antes, né? Eu não sou avaliador FAPEMIG, o Gabriel não é avaliador FAPEMIG, mas caso vocês queiram, né, montar a proposta de vocês e a gente marcar uma reuniãozinha rápida para vocês apresentarem a proposta, para que a gente possa, assim, como uma pessoa externa, né, a proposta, tentar ajudar vocês na lapidação, né, a gente fica à disposição. E aí a gente me manda um WhatsApp ali, a gente tenta fazer uma agenda, uns 15 minutos, uns 30 minutos aí, a gente senta, vocês apresentam, a gente tenta, como uma pessoa de fora, dar uma sugestão do que a gente entende que pode ser melhorada aí na proposta de cada um de vocês. E aí de forma individual, obviamente, né, daqui para frente, tá bom? Ok. Então é isso. Daniel, algo mais? Matheus, João, Carlos? Não, beleza, tá de boa, muito obrigado. A gente recorre depois aí. Boa tarde. Beleza, então. Bom, então é isso, gente. Então, obrigado, né? Só para a gente não estender para além do necessário aqui. E aí a gente faz as conversas de forma individual, a gente fica à disposição. A gente gostaria muito aí de tê-los como representantes aí da nossa região. Um último detalhe, a FAPEMIG mencionou, né, que eles vão buscar projetos no estado todo. Então, de alguma forma, vai ter projetos aqui do Triângulo Mineiro sendo aprovados. Então, obviamente que é uma disputa estadual, mas eles vão ter esse olhar regional, né, para que a inovação, o empreendedorismo, ele fique mais disperso aí pelo estado. Então, eles vão ter esse cuidado na hora de avaliar. Então, lembrar, na hora de construir, que, né, nós temos concorrentes aí pelo estado todo, mas, né, somos mais competitivos entre nós mesmos aqui, tá joia? Então agradeço, né, mais uma vez aí a participação de todos, a dedicação aí do Gabriel. Eu vou encerrar a gravação e eu vou disponibilizar